Pessoal, e o Boulos, que entrou numa enrascada, está sendo cancelado pela direita e pela esquerda também. Pois é, o Boulos resolveu, sabe, dar uma mãozinha para um amigo, ajudar ali. O Boulos, ele é parte da comissão de ética lá da Câmara dos Deputados. E hoje o Boulos foi definido como relator do caso do André Janones e ele tinha que julgar sobre a cassação ou não do André Janones, entendendo o que poderia acontecer com o parlamentar. Pois é, o Boulos resolveu votar. E o que ele fez? Passou a mão na cabeça do Janones. Veja, Boulos é cancelado na web após votar para arquivar caso de rachadinha no gabinete de André Janones. A decisão do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, foi alvo de críticas, até dos seus próprios apoiadores. Ele apresentou o parecer pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética da Câmara. Boulos foi relator do caso. Polícia Federal investiga a denúncia de 2 assessores que acusam Janones de ter que dar parte do salário ao político. E aí, só para constar, em momento algum, o Boulos disse que ele não viu provas, documentos de que não constavam a possibilidade de ter sido cometida a rachadinha. A preocupação do Boulos mesmo é que, olha, não foi nesse mandato, então como não foi nesse mandato, eu vou arquivar. E, gente, tá queimando o seu filme mais do que nunca. Tanto é que o Boulos está só encontrando problemas, porque ele é candidato à prefeitura de São Paulo. E, sabe, o apoio do Lula tá tirando voto dele, essa do Janones está tirando voto dele, a publicação do MST, que fez uma ironia ali com Jesus, falando bandido bom é bandido morto, queimou o Boulos e tirou votos do Boulos lá da Prefeitura de São Paulo. Daqui a pouco é melhor o Boulos desistir logo. Porque com esse tanto de amigo da onça que ele está tendo, pois é, o resultado final vai ser que vai perder não por si só, mas pelos amigos. Vamos lá, outra questão aqui. Lembra do caso da moça lá da USP que fazia parte de um grupo de trabalho, a Michele Prado, e que disse que ia denunciar que a Janja tem um gabinete do ódio, um gabinete de fake news? Pois é. Essa pesquisadora demitida da USP, ela aceitou o convite para prestar esclarecimentos na Câmara sobre suposta milícia digital no governo Lula. Vamos explicar para você o que estava acontecendo. Essa menina, a Michele Prado, ela fazia parte de um grupo da USP que avaliava as postagens da internet, né, das redes sociais. E a Daniela Lima, que é da Globo, ela falou que 30% das postagens nas redes sociais eram fake news da direita. E isso não é verdade. Esse grupo de trabalho não tinha constatado isso. Então ela foi e desmentiu a Daniela Lima. A hora que ela desmentiu a Daniela Lima, começou o cancelamento em cima dela. E ela falou: ó, quer saber? Vão me cancelar? Então vou contar a verdade. Ela disse que a Janja tem um verdadeiro gabinete do ódio instalado lá só para fazer o cancelamento das pessoas. Nessa quarta-feira, Michele Prado disse que aceita o convite do deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, para esclarecer uma denúncia sobre a suposta existência de uma milícia digital durante o governo Lula na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Inicialmente, Prado havia recusado o convite, mas depois reconsiderou e falou que vai falar sim, vai abrir o jogo, vai contar tudo sobre a Janja e esse tal gabinete do ódio, essa milícia digital que ela disse que tem conhecimento. A gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo aqui para vocês qual vai ser o depoimento da Michele Prado aí, tá bom? Vamos lá. Outro caso que eu trouxe para vocês foi um vídeo de um governador, de um prefeito lá do Rio Grande do Sul, o Fabiano Feltrin, que fez, assim, críticas contra o ministro do Lula. E aí, tá acontecendo um caso aqui muito estranho. Olha só essa matéria do Ceará Antenado. Após o prefeito Fabiano Feltrin
confrontaram o ministro Paulo Pimenta, do governo Lula, o governador do Rio Grande do Sul tirou farroupilha de decreto de calamidade. Pois é, o Fabiano Feltrin, ele atendeu uma ligação do ministro do Lula, e ao atender essa ligação do ministro do Lula, ele cobrou, ele criticou, ele fez fortes críticas ao, ao ministro do Lula, né? Falando, não, eu não quero, sabe, disse-me disse, eu quero ajuda, de verdade, eu preciso é de ajuda. Acontece que ah, o governo do Rio Grande do Sul publicou na última segunda-feira um novo decreto que excluiu Farroupilha da lista de cidades em estado de calamidade pública. Na última quinta-feira, 9, o prefeito do município, Fabiano Feltrin, enfrentou o ministro da Secretaria Social da Presidência, a SECOM, Paulo Pimenta, né? E cobrou o envio de recursos públicos para a sua cidade. O petista acusou o prefeito de tentar lacrar na internet. Estranhamente, depois desse episódio, o governador do Rio Grande do Sul tirou a cidade da lista de cidades em emergência. Ou seja, criticou um ministro, não precisa mais de emergência, não está mais em emergência. Isso mostra cada vez mais que sim, que, sabe, a máquina pública, a ameaça de, eu não vou te ajudar ou não vou ajudar a sua população, ela permanece viva aqui no governo Lula e também mostra que o governo do Rio Grande do Sul está aderindo isso, né, fazendo um novo decreto e nesse decreto tirando um desafeto do ministro. Pois é, lamentável essa situação. Outra coisa lamentável é a situação do Jean Paul Prats, né, que foi retirado da presidência da Petrobras. O Lula colocou outra pessoa e o Jean Paul Prats diz que está triste após a demissão da Petrobras e considera deixar o PT. Pois é, pessoal. E aí, pessoal, só para vocês terem uma noção, após a demissão do Jean Paul Prats, a Petrobras perdeu em apenas 2 horas 35,3 bilhões em valor de mercado. A verdade é que a vontade do governo é fazer populismo em cima da Petrobras e viu um ótimo momento com uma cortina de fumaça para poder estar fazendo essa mudança, né? O valor de mercado da Petrobras caiu para 507 bilhões, numa redução de 35,3 bilhões. A queda ocorreu entre a abertura da Bolsa Brasileira, às 10 horas até 12 horas dessa quarta-feira. O valor foi calculado pelo analista Einar Ribeiro, de Elosaita Consultoria, ao jornal Metrópolis. Ou seja, mostraram aqui que as decisões do Lula vêm causando prejuízo gigantesco à Petrobras. Ao final desse mandato, a Petrobras vai estar assim, com um valor de mercado deplorável. Outro caso também é sobre a anistia ao Rio Grande do Sul. Foi uma derrota, porque em vez de dar anistia, deram só suspensão, mas o Marcel Van Hasten fez uma publicação aqui interessante. Agora, o Senado tem a chance de anistiar a dívida dos estados com a União. Emendas apresentadas pelo senador do Rio Grande do Sul, General Mourão, precisarão de 41 votos para ser aprovada. Ajude, peça aos senadores para votarem a favor do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar até o fim para que recuperemos o nosso estado dessa triste calamidade. O que aconteceu? O Rio Grande do Sul, ele tem uma dívida com a União. Acontece que deputados estavam querendo que essa dívida fosse anistiada, ou seja, perdoada por 3 anos, e não só suspensa. Os deputados do PT e da esquerda, que são da base do governo, votaram contra o Estado, para que a dívida não seja anistiada, somente suspensa. Então, acontece que agora estão tentando reverter isso no Senado, tá? Então, o próprio Hamilton Mourão, que é do Rio Grande do Sul, pediu a suspensão e agora está tentando reverter a situação. Pessoal, outro ponto interessante que a gente vai falar aqui é de como as matérias são tendenciosas, né? Olha só essa matéria da Isto É. Sob comando de Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, o percentual de mortes por PMs em São Paulo cresce 138% em um ano. Quando você olha uma matéria como essa, quando você vê o conteúdo da matéria, você começa a pensar, nossa, quanta violência, nossa, a polícia está matando pessoas
cidadãos de bem, assim, cresceu tanto assim, a polícia está pegando cidadão de bem. Meu amigo, desde quando a polícia sai atrás de cidadão de bem, né? Então a verdade é essa. A matéria que realmente tem que ser mostrada para vocês é isso aqui. São Paulo registra menor número de homicídios dolosos em 24 anos. Resultado indica tendência decrescente nos registros desde o ano passado. No entanto, ocorrências de abuso de mulheres ainda aumentaram. O que está acontecendo? A Polícia Federal, para enfrentar criminosos, tem que enfrentar, tá? Tem que enfrentar aqueles que praticam crimes violentos da maneira certa, não é com flores, é com bala mesmo. E é isso que a polícia de São Paulo, sob o comando de Tarcísio, resolveu fazer: enfrentar bandido com bala. Então, é óbvio que se o cara atira na polícia, a polícia vai atirar de volta. E aí, você tem noção que um vagabundo qualquer, às vezes ele realiza aí 3, 4 assaltos por dia? E se ele faz isso durante os finais de semana, quantas pessoas são assassinadas aí num roubinho de celular, que tem gente aí que ainda defende isso? Quantas pessoas são assassinadas, perdem a sua vida por causa de um roubo de celular, por causa de um único vagabundo? Então, quando a polícia entra em campo e dá game over para um vagabundo desse, mais de 100, 200 pessoas deixam de ser molestadas por um criminoso como esse. O caso dos abusadores já é um pouco diferente. Porque o caso do abusador, geralmente, são situações em que se descobre depois e que isso vai para o judiciário. É o judiciário que toma conta. Agora, o bandido criminoso foi pego assaltando, a polícia viu. Aí, meu amigo, é troca de azeitona. E aí é isso que acontece. Então, o Tarcísio de Freitas está batendo um bolão. A imprensa porcamente tenta fazer essa distorção aí, né, da opinião pública, mas a realidade é uma só. Não se combate bandido com rosinha, não. Bandido se combate com arma, com fogo.